Muito boa tarde, a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a todos vocês que estão aqui comigo nesta tarde de domingo, hoje dia 5 de janeiro de 2025, que Deus possa abençoar a sua vida grandemente, meu irmão, minha irmã, vocês que estão aqui conosco, vocês que nos acompanham, talvez hoje seja a primeira vez, aqui quem vos fala é seu irmão em Cristo, Eurípides Faria. Estamos aqui todos os dias levando uma palavra de fé, também orando, pela sua vida, pela sua família, incentivando você a ter uma vida de oração, incentivando você a ter uma vida em obediência à palavra de Deus, porque é a obediência à palavra de Deus que vai nos fazer vencedores. Quando obedecemos à palavra do Senhor, estamos debaixo das bênçãos, estamos colhendo as bênçãos do Senhor. Agora, quando estamos na desobediência, infelizmente, aí nós abrimos uma brecha para o inimigo vir roubar a nossa bênção. Mas eu espero que você e eu, que estamos aqui nesta tarde de bênção em seu lar, somos pessoas que abrem o coração para a palavra entrar em nossos corações e fazer morada e transformar a nossa vida, em movimentar a nossa vida em obediência à palavra do Senhor. Amém? Que Deus vos abençoe, uma ótima semana, Já estamos aí já no primeiro domingo do ano de 2025, que Deus abençoe o domingo de vocês, a semana de vocês possa ser uma semana próspera, uma semana abençoada em nome de Jesus. E se Deus quiser, vamos vencendo em fé. Vamos vencendo pela fé, somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Então alegre o seu coração, acredite no poder de Deus, que nós possamos fazer o nosso melhor, dar o nosso melhor ao Senhor, porque Ele sempre deu o melhor dele para nós. A prova é o Filho, o próprio Cristo. Deus já deu o seu melhor para nós. Muitas pessoas pregam aí, o melhor de Deus está por vir. Não, já veio. Toma posse, é Jesus. O melhor de Deus é Jesus. Toma posse, daquilo que Jesus fez por você, por nós ali na cruz do Calvário. Tem uma passagem interessante aqui, em Lucas, no capítulo 7, do versículo 36 em diante, fala da pecadora que ungiu os pés de Jesus. Aqui conta que um dos fariseus rogou que Jesus, o nome dele era Simão, rogou que Jesus entrasse na casa dele, ali para passar ali um momento com ele. E Jesus entrou e assentou-se à mesa, provavelmente esperando ser servido alguma coisa. E enquanto eles estavam ali, enquanto Jesus estava na casa desse fariseu, entrou uma mulher da cidade, e a Bíblia diz que era uma mulher pecadora. E essa mulher, sabendo que Jesus estava ali naquele lugar, na casa daquele fariseu, ela foi, e entrando por detrás aos pés, chorando, começou a regar-lhe os pés com lágrimas e enxugava com os cabelos da sua cabeça e beijava-lhe os pés e ungia os pés com um unguento. Que coisa tremenda! Essa mulher, sabendo que Jesus estava ali naquela casa, ela veio, entrou naquela casa por detrás e começou ali a chorar, nos pés de Jesus, a ponto de lavar os pés dele, com as lágrimas e enxugar com o cabelo, Quando o fariseu viu isso, irmãos, que tinha convidado Jesus, ele começou a murmurar, ele começou a dizer, consigo mesmo, ele não falava em voz não, consigo mesmo, se esse aí fosse profeta, bem saberia, qual é a mulher que lhe tocou, pois é uma pecadora. Então o fariseu começou a murmurar, o religioso começou a murmurar, se esse aí fosse profeta, sabia que era uma mulher pecadora, porque eles se consideravam tão santos que pessoas pecadoras, no ponto de vista deles, não podia tocar neles. Eles se sentiam tão perfeitos que ninguém podia tocar neles, que eles contaminavam. Agora em Jesus era o contrário. Quando as pessoas tocavam em Jesus, elas ficavam curadas. Jesus não se contaminava, mas Jesus liberava cura, libertação, Jesus liberava milagres, totalmente diferente dos religiosos, da época. E que esse homem começou
né, condenar Jesus ali no pensamento, porque se ele dizia consigo mesmo, se ele soubesse quem era que estava tocando nos pés dele, ele não deixaria, né, no ponto de vista deles. E aqui Jesus conta uma parábola para ele, né, que contou uma parábola para ele que tinha duas pessoas, um certo credor tinha dois devedores. Um lhe devia 500 dinheiro ou 500 dias de serviço e o outro 50 dias de serviço, 500 dinheiro. E não tendo os dois dinheiro para pagar a conta e, né, não tendo dinheiro os dois para pagar a conta, esse credor perdoou os dois. Perdoou os dois. Aí ele pergunta para Simão: e Simão, desses dois perdoados, quem amará mais o credor? Quem amará mais aquele que perdoou? Né? Aí o Simão respondendo: tenho por mim que é aquele que é mais, a quem mais foi perdoado. E ele disse: julgaste bem, Jesus disse. E voltando para a mulher disse: Simão, olha só, eu entrei aqui na tua casa e vi esta mulher, né? Você não me deste água para os pés, não, né? E esta aqui regou os meus pés com lágrimas e enxugou com os cabelos. Não me deste ósculo ou um cumprimento, um beijo no rosto, né? Mas esta, desde que entrou, não tem cessado de beijar os meus pés. Não me ungiste a cabeça com óleo. Eram os costumes que eles tinham na época, quando chegava algum visitante, um viajante. Mas esta ungiu-me os pés com unguento. Por isso te digo que os seus muitos pecados lhe são perdoados, porque muito amou. Mas aquele a quem pouco é perdoado, pouco ama. E disse ele à mulher: os teus pecados são perdoados. E disse a mulher: a tua fé te salvou, vai em paz. Olha só, é interessante que essa mulher, mesmo sendo pecadora, ela amou mais, né? Jesus entra na casa desse fariseu, desse religioso, ele não deu água para os pés naquelas terras poeirentas ali do Oriente Médio, né? Imagina o tanto que o pé de Jesus estava sujo ali, precisava lavar os pés, ele não deu água, né? Para que Jesus pudesse lavar os pés, ou alguém lavasse os pés de Jesus, ele não se importou com isso, né? De jeito, nem saudar Jesus com ósculo, que era o costume deles, ele não fez. E aquela mulher estava ali nos pés de Jesus, beijando os pés dele, né? E olha só, e nem ungiu, né? Ele também não ungiu a Jesus, esses tinham os costumes deles, né? Mas esta ungiu os pés com unguento. Então, olha só, Jesus mostra um contraste entre aquela mulher que era pecadora e aquele homem que se sentia justificado pelas suas obras, ele mesmo se justificava. Então aqui Jesus mostra a diferença. Irmãos, nós podemos tirar muitos ensinamentos aqui dessa passagem. Quando nós, né, sentimos a nossa miséria, a nossa vida, realmente como precisamos da graça de Deus, irmãos, nós agimos como essa mulher. Nós agimos como essa mulher. Agora Simão, o fariseu, né, ele achava que não precisava de tudo aquilo. Ele se achava autossuficiente, ele se achava justo, então não precisava de perdão, não precisava de ser hospitaleiro. Ele considerava Jesus uma pessoa, né, talvez um impostor, uma pessoa muito comum, que nem deu um tratamento ali como devia fazer ao estrangeiro, à visita, que eles tinham esse costume. É como nos dias de hoje, lógico, estamos aqui há muitos anos, séculos depois, nossos costumes são totalmente diferentes. É a mesma coisa se chegasse uma visita aqui na minha casa, eu não convidasse ela para sentar, eu não lhe oferecesse uma água, eu não lhe oferecesse um café, eu não lhe tratasse bem, conversasse, dasse atenção para ela. Da mesma forma, a pessoa ia sair daqui contrariada, né? A coisa mais triste é quando não temos atenção de alguém. Por isso que eu sempre aconselho meus irmãos, dá atenção para as pessoas, dá atenção para as pessoas mais velhas, né? Tem muitas pessoas hoje que são mais velhas, ninguém tem tempo, ninguém dá atenção para elas,
Devemos dar atenção para todos, desde a criança até os idosos. Aqui, Jesus está ensinando esse religioso, né, que além de não fazer nada daquilo que a mulher estava fazendo, ainda estava julgando a mulher e julgando Jesus. Falando que a mulher era pecadora. Quem somos nós para julgar alguém que é pecador? O único que pode dizer isso é Deus, porque ele conhece. Agora ele diz, né? Ele diz assim, Jesus conhecia o pensamento dele e ele diz, olha, se esse, quando viu o fariseu que tinha convidado, quando viu isso, que aquela mulher estava aos pés de Jesus, chegou por trás chorando, começou a regar-lhe os pés com as lágrimas e enxugava com os seus cabelos, da sua cabeça beijava-lhe os pés e ungia-lhes, né? Tudo que era para que era dever daquele fariseu, daquele religioso que chamava Simão, a mulher estava fazendo tudo o que ele não fez. Agora aquela mulher estava fazendo para Jesus. E tudo nos pés dele, lavando os pés com lágrima, enxugando com cabelo, beijando os pés de Jesus, olha só, e ungindo os pés dele. E quando o fariseu viu aquilo, irmãos, falava consigo, no seu coração, dizendo, se este fora profeta, bem saberia quem é, qual é a mulher que lhe tocou, pois é uma pecadora. Olha só, negando que Jesus era profeta e falando que era julgando a mulher como pecadora. Aqui o pior desse na história é ele. Aquela mulher que poderia ter uma vida difamada, uma vida famada de ser talvez uma prostituta, não sei qual o pecado. Talvez ele via os pecados dela e julgava ela. Mas é que Jesus não acusou ela de jeito nenhum. Jesus ensinou para ele, que era tão religioso, tão certinho, a verdadeira adoração, irmãos. A verdadeira adoração vai aos pés de Jesus, se humilha, chora nos pés de Jesus, beija os pés de Jesus, unge os pés de Jesus, valoriza Jesus. Esse é o verdadeiro adorador, enquanto aquele homem, tudo na formalidade, só religioso, só na aparência, justificava a si mesmo, julgava Jesus que não era profeta, pelo que dá para entender aqui, porque ele disse, se esse fosse profeta, ele bem saberia quem estava no pé dele, que é uma mulher pecadora, acusando, duvidando que Jesus era Deus, profeta, e ainda acusando a mulher de pecadora. E no final da história, Jesus conta essa parábola, linda essa parábola, e ele era o pior ali na situação. Ele não valorizava, ou ele não se sentia perdoado pela graça de Deus. Ele se justificava. Enquanto aquela mulher sentiu a miséria que ela estava, a necessidade do perdão de Deus, ela foi nos pés daquele que pode perdoar. Por isso que Jesus diz para ela, olha só que Jesus diz para ela, e disse a mulher, a tua fé te salvou, vai em paz. Antes ele disse, e disse a ela, os teus pecados são perdoados. Os teus pecados são perdoados. E disse a mulher, a tua fé te salvou, vai em paz. Aleluia. Irmãos, como eu disse, precisamos compreender aquilo que Jesus fez por nós, irmãos. Precisamos viver na graça de Deus, agradecida a Deus por tudo que Jesus fez por nós ali na cruz do Calvário. O melhor de Deus já veio. O melhor de Deus você já recebeu quando você aceitou Jesus como seu Salvador. É o melhor que Deus tinha para mim e para você. Ele já enviou Jesus Cristo. Deus não tem nada maior do que isso para nós. Esse mesmo Jesus que veio e cumpriu os propósitos de Deus para nos salvar, agora ele vai voltar o mesmo para arrebatar a igreja. Aleluia. Que não sejamos como esse Simão, esse fariseu, que recebeu Jesus como uma pessoa comum, era o próprio Deus encarnado na casa dele. Ele convidou Jesus para ir na casa dele, não para receber os benefícios, não para ali ouvir as palavras de Jesus, mas para criticar, achar algum erro nele. Quantas pessoas perdem a bênção, porque só vê defeito, só critica,
só fala mal, só julga. Ele aí. Se esse homem fosse profeta, ele saberia quem está aí no pé dele aí, beijando, chorando, ungindo. Ele saberia. Lógico que Jesus sabia, irmãos. Mas eles se sentiam tão santos que, por exemplo, uma pessoa pecadora não podia tocar neles, senão eles eram contaminados. Agora, Jesus era tão... Eles se sentiam. Agora, Jesus é tão santo, era tão santo, que os pecadores que tocavam nele se convertia, sarava, eram salvos. É o contrário, o poder que estava em Jesus emanava para as outras pessoas. Agora os religiosos da época, eles tinham medo do pecado que estava nas pessoas espalhar neles. Ao contrário, irmãos. Aleluia, glórias a Deus. Então essa mulher, irmãos, pela sua atitude, né? O homem, o dono da casa, não fez nada que deveria fazer. Essa mulher, sendo uma pecadora, veio de fora, pecadora segundo a palavra dele, né? Veio de fora, veio, né? Soube que Jesus estava ali, fez o papel que ele deveria fazer. E por causa dessa atitude, os atos dessa mulher estão aqui, ó, na palavra de Deus. E ela recebeu, olha só, e disse a ela: os teus pecados te são perdoados. A tua fé te salvou, vai-te em paz. Aleluia. Atos, irmãos. Fé nos leva a movimentar. A fé daquela mulher levou ela a ir aos pés de Jesus. Talvez ela, no meio daquela reunião, provavelmente estava tendo ali um jantar, um almoço, porque Jesus estava à mesa. Ela não poderia nem falar palavras, talvez ali seria acusada por todas. Talvez ali eles iam mandar ela calar. A gente não vê uma palavra dessa mulher, irmãos. Ela não fala uma palavra. As atitudes dela demonstram que ela amava Jesus, que ela amava a Deus, que ela tinha fé no Senhor. Porque você não vê uma palavra dessa mulher nesse texto. Só vê atitude. Muitas das vezes, irmãos, Deus quer ver de nós atitudes. Palavra, Deus já está cheio. Muitas das vezes é só promessa, palavra tem demais. Mas Deus quer muitas das vezes ver na nossa vida atitude. Toma uma atitude a partir de hoje de um verdadeiro cristão. Toma uma atitude a partir de hoje de uma verdadeira cristã. Sirva a Deus de verdade, não só por palavra. Essa mulher conquistou o coração de Jesus, saiu dali salva, abençoada, perdoada, livre, por causa da atitude. Foi aos pés de Jesus, chorando, com lágrimas, lavou os pés dele, secou com o cabelo. Para nós é uma coisa meio estranha, né, na nossa cultura, mas lá não era estranho para eles. Essa não foi a única. A própria Maria, irmã de Lázaro, também agiu desta forma e foi aprovada por Deus. Quando os discípulos reclamou ali, que principalmente Judas Iscariote, que estava sendo um desperdício, Jesus repreendeu ele. Olha, ô Judas, os pobres sempre estão com vocês, sempre terá pobre. E você pode fazer o bem para eles a hora que vocês quiserem, mas essa não, guardou tudo para este dia, para ungir o meu corpo para a sepultura. Tinha um significado especial quando Maria ungiu a Jesus. E nesse caso aqui, essa mulher, sem ser convidada, entra na casa e começa a chorar aos pés de Jesus. Começa ali lavar os pés de Jesus, enxugar com os cabelos, e beijava os pés de Jesus e ungia os pés de Jesus com unguento, com perfume caro. Ungia ali os pés de Jesus com aquele unguento. E ali o fariseu, o religioso santarrão, olhando aquela cena, começou a murmurar, irmãos. Não sejamos murmuradores. Quantas das vezes nós murmuramos, as pessoas fazendo as coisas boas, certo? E a gente muitas das vezes não faz e murmura. Devemos tomar muito cuidado, que o Simão aqui era um religioso, não fez o bem para Jesus, ainda murmurava de quem fazia. E assim, será que muitas das vezes não agimos assim? Olha lá quem está evangelizando, olha lá quem está fazendo aquilo, olha lá quem está cantando, olha lá quem está pregando. Não é assim? Nós criticamos, hein? Não fazemos e criticamos, né? Não fazemos
e criticamos. Quando o fariseu viu aquela mulher naquela situação, né, ele disse, falando consigo mesmo, dizendo, como Jesus conhece o nosso coração, né, meus irmãos? Se este fora profeta, se ele fosse profeta, quer dizer, não é. Já falou que Jesus não era profeta. Bem saberia quem é a mulher que lhe tocou. Pois é uma pecadora. Jesus sabia até as intenções do coração desse homem, desse Simão, desse fariseu, ele não ia saber quem era aquela mulher. Jesus conhecia a história daquela mulher. E Jesus conhecia o coração daquele homem, que não fazia, ainda julgava, que se sentia superior aos outros, se sentia intocável, ninguém podia tocar nele, que senão ele se contaminava. Ah, irmãos, por isso que Jesus, quando entra na vida da pessoa, ele muda a história mesmo, né? Quando Jesus chegou na minha vida, ele mudou minha história. E até hoje eu tenho aprendido com o nosso amado Jesus, que coisa maravilhosa, que coisa linda. Atitude, aquela mulher não disse uma palavra, ela chegou e já começou ali chorar os pés de Jesus, enxugar com os cabelos, beijando os pés dele, ungindo os pés dele com unguento, sem uma só palavra. Ali Jesus conta aquela parábola, né? E de repente, olha só o que Jesus faz no 46, olha só. No 45, Jesus diz assim, olha, no 44 em diante, entrei em tua casa, Simão, e não me deste água para os meus pés, mas esta regou-me os pés com lágrimas, e enxugou com seus cabelos. Não me deste ósculo, mas esta, desde que entrou, não tem cessado de beijar os meus pés. Não me ungiste a cabeça com óleo, mas esta ungiu-me os meus pés com unguento. Por isso te digo que os teus muitos pecados lhe são perdoados, porque muito amou, mas aquele que pouco amou, mas aquele a quem pouco é perdoado, pouco amou. Aqui era o Simão. Achava que ele era justo, não precisava da graça, da misericórdia de Deus. Aquela mulher reconhecia que precisava da graça e da misericórdia de Deus. E aquele homem não. Eu não preciso, eu sou muito santo, eu sou intocável, eu sou perfeito. Ai, se esse homem fosse profeta, ele saberia quem estava tocando os pés dele. E disse a ela, olha só, os teus pecados te são perdoados. E Jesus novamente disse à mulher, a tua fé te salvou, vai-te em paz. Que coisa linda, irmãos. Ação, fé, ação. Moveu o coração de Jesus aqui. Enquanto aquele religioso, achando que estava por cima, na visão de Deus, aquela mulher estava acima dele. Na visão de Deus, aquela mulher foi perdoada e ele continuava nos pecados dele. Ignorância, orgulho, soberba, autossuficiente, irmãos, uma coisa que Deus não gosta, uma coisa que Deus detesta é a pessoa autossuficiente. Mas essa mulher nos ensina, foi para os pés de Jesus, orou, chorou, enxugou, chorou tanto que as lágrimas lavaram os pés de Jesus, beijou os pés de Jesus, e ali ungiu os pés de Jesus, aleluia, glória a Deus, maravilha de Deus. Enquanto que o bonitão lá, o religioso lá, estava lá, se esse aí fosse profeta, ele sabia que essa mulher era pecadora. Lógico que Jesus sabia, Simão, lógico que ele sabia, mas é que ele tinha um propósito em tudo isso. Aquilo que você deveria fazer, você não fez. Mas veio uma mulher lá toda pecadora, que, reconhecendo os seus pecados, veio e fez o que você deveria fazer, Simão. Você se sentiu tão santo, tão bom, que aquilo que você deveria fazer para mim, você não fez. Essa mulher que você julga como pecadora, veio e fez. Então os pecados dela estão perdoados. A fé dela salvou ela e você continua do mesmo jeito. Aprenda, Simão.
Aleluia. A fé nos leva a agir. A fé nos leva à ação. Essa mulher teve fé, foi lá e fez o que o dono da casa deveria fazer. Nem pegou água com ele, que o próprias lágrimas dele lavou os pés de Jesus. Ela nem falou palavra, mas saiu dali abençoada pelas palavras de Jesus. Aleluia. Sem palavras, mas com atitudes, ela fez algo especial na vida de Jesus, que ali arrancou elogios de Jesus, e ela recebeu o perdão dos pecados e recebeu a salvação. Aleluia. Que nós possamos ser como essa mulher, irmãos, sem nome. O apelido dela, sabe qual que era? Pecadora. Os fariseus chamavam ela de quê? De pecadora. Aleluia. Chamavam ela de pecadora, mas a pecadora aqui saiu abençoada. É assim, quando chegamos e reconhecemos os nossos pecados e vamos aos pés de Jesus, nós saímos perdoados, salvos, libertos, purificados, perdoados. Assim essa mulher saiu da casa de Simão. Enquanto Simão continuou com seus pecados retidos por causa do seu orgulho, por causa da sua autossuficiência. É assim que Deus faz, irmãos. É assim. Ninguém é melhor do que ninguém. Quem somos nós para julgar alguém, irmãos? Enquanto aquele homem julgava aquela mulher, a mulher estava sendo abençoada porque ela estava nos pés de Jesus, ela estava nos pés de quem podia perdoar, de quem podia reestruturar a vida dela, de quem podia mudar a história dela. E ela recebeu o milagre, enquanto com Simão, com Jesus dentro de casa, irmãos. Presta atenção, esse fariseu Simão que chamou Jesus para comer com ele, e rogou-lhe, implorou para Jesus entrar. E assim mesmo, saiu, Jesus entrou na casa dele e saiu da casa dele. Ele pelo menos deve ter aprendido a lição, né? Porque aquela mulher que nem pelo jeito, nem convidada foi. Porque a Bíblia diz, e eis que uma mulher da cidade, uma pecadora, sabendo que ele estava à mesa, em casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com unguento. E ela entrando por detrás, ela nem convidada foi, irmãos. Jesus foi convidado de honra, mas não foi tratado como convidado de honra. Foi tratado como um qualquer. Agora aquela mulher veio da rua sem ser convidada, uma pecadora, provavelmente uma vida, né, que todo mundo conhecia como pecadora. Ela veio e fez uma ação boa para Deus, ela agiu. Ela veio e mostrou o seu muito amor pelo Senhor, a sua devoção. Ela mostrou que ela cria que Jesus poderia mudar a história dela, e ela saiu dali mudada, enquanto Jesus saiu da casa de Simão e ele ficou na mesma. Não teve bênção. Não teve bênção na casa dele como teve na casa de Zaqueu. Tá vendo, irmão? Depende da maneira como nós agimos. Jesus pode estar na nossa casa e nós não receber a bênção, porque ele julgou a pessoa. Duvidou de Jesus que ele era profeta e ainda julgou aquela mulher. Mas a mulher não quis nem saber do julgamento. A mulher não queria nem saber, né, do pré-julgamento daqueles que estavam à mesa. Elas tinham um propósito. Ela veio ali com aquele propósito, que ela já pegou o vaso de alabastro e já entrou ali na casa daquele homem. E já começou a chorar, já começou a secar os pés de Jesus com o cabelo, e já começou a beijar os pés de Jesus, e depois ungir os pés de Jesus. E o resultado? E disse a ela, os teus pecados te são perdoados. Não era muito? Não era uma pecadora afamada? Olha só, e os teus pecados estão perdoados. A tua fé te salvou, vai-te em paz. Aleluia, aleluia. Enquanto isso, Jesus sai da casa daquele homem, né, desse fariseu, e os pecados dele continuou retido. Duvidoso, autossuficiente, julgava as pessoas. Ele ficou do mesmo jeito. A mulher que não fazia parte daquele jantar ou daquele almoço, daquela refeição, não fazia parte dos convidados que eram para estar ali naquela casa. Ela entrou de bicão e saiu abençoada porque ela agiu da maneira correta. Ela foi no lugar certo, não estava ali para comer, não estava ali para beber, não estava ali para falar, que ela não falou nada, estava ali para
ungir os pés de Jesus, lavar os pés de Jesus, mostrando para Jesus o tanto que ela o amava. Aleluia! Ela mostrou para Jesus o tanto que ela o amava. Enquanto o fariseu chamou Jesus ali para entrar na casa dele, só para especulação, só para criticar, só para observar, só para ver se tinha uma brecha para ali falar mal de Jesus. E ele viu uma brecha. Ao ponto de vista dele, quando aquela mulher estava nos pés de Jesus, era uma brecha para falar, difamar Jesus. Ele mesmo começou a falar consigo mesmo. Se esse aí fosse profeta, ele saberia que essa mulher é pecadora. Que bobo ele é, né? Que bobo ele foi. Jesus conhece a nossos pensamentos. Jesus conhece o nosso deitar, o nosso levantar. A nossa vida está diante do Senhor. Ele sabe, ele vê, ele conhece todas as coisas. Que possamos aprender com esta mulher. Que possamos chegar com fé. Mesmo que nós somos pecadores, verdadeiramente. Mas que possamos agir com fé. E sair dos pés de Jesus abençoado. Não querer chegar aos pés do Senhor e nos justificar, não. Autossuficiente, não. Somos dependentes de Deus. Amém, meus irmãos? Vamos orar nesta tarde? Vamos fazer uma oração nesta tarde de domingo, em nome de Jesus. Senhor nosso Deus, Senhor nosso Pai, é no nome do Teu Filho amado, Jesus Cristo, que eu estou aqui mais uma vez, Pai. Agora nesta tarde de domingo, 5 de janeiro de 2025. Pai, eu quero agradecer o Senhor por esta oportunidade que o Senhor está nos concedendo nesse dia, de podermos aqui juntamente com os nossos irmãos aprender e meditar na Tua palavra. Obrigado, Pai, por esta palavra revelada que o Senhor nos deu nesta tarde. Que esta palavra possa achar guarida, que esta palavra possa nos incentivar como esta mulher, estar aos pés do Senhor, amando, né? Quando amamos de verdade, nós fazemos, não falamos somente. Deus nos ajuda a praticarmos as obras, a praticarmos o primeiro amor, Senhor. Eu sei que as obras não é para que sejamos salvos, porque a salvação é pela graça, mas a salvação nos leva a praticar obras. Oh, aleluia! Porque nós te amamos. E a Bíblia nos diz que também Deus amou o mundo de tal maneira, e ele praticou a obra, enviou o Filho amado, seu próprio Filho, para morrer na cruz, para que nós pudéssemos ter vida e vida com abundância. Pai, nos leva a praticar as obras, nos ajuda a sermos praticantes e não somente falantes, Pai. Nos ajuda a fazer a obra de Deus, nos ajuda a fazer as boas obras, nos ajuda a produzir o fruto do Espírito com todos os seus benefícios, Pai. No nome de Jesus, nos ajuda. Abençoa o teu povo, livra de todo acidente, de todo mal. Senhor, cura os doentes nesta tarde. Toca do alto da cabeça as plantas dos pés. Senhor, que toda doença, que toda enfermidade, curva-se diante do Senhor. Deus, ministra a tua cura nesta tarde, ministra a salvação, ministra a tua bênção sobre a vida de cada um dos nossos ouvintes, Pai. Nos dê uma semana de vitória, de bênção, de livramento. Guarda aqueles que estavam viajando no retorno para casa. Livra de todo acidente, de todo mal, Senhor. Pai, nós pedimos a tua bênção sobre os lares, sobre as famílias, sobre a vida conjugal, familiar, sobre a vida espiritual. Abençoa os nossos ouvintes, Pai, em todas as áreas da vida, Senhor. Esta é a minha oração, em nome de Jesus que vive e reina para todo sempre. Amém e graças a Deus. Toma posse, meu irmão e minha irmã, da tua bênção, da tua vitória. Receba o teu milagre aí, toma posse. Amém? Vamos ficando por aqui, prometendo voltar às 0 horas, na oração da madrugada. E vocês é o nosso convidado, amém? Compartilhe, divulgue o nosso trabalho, compartilhe com todos os seus familiares, conhecidos, nos ajude aí a fazer a obra do Senhor. Deus abençoe a todos, ótima tarde, ótima semana, um ótimo ano, em nome de Jesus. Ficam todos com Deus.